Público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 38ª sessão ordinária de 2016, da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Os vereadores Edevaldo Guilherme e Vic Francisco não comparecerão à presente sessão por motivos particulares. Agora convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3 a seguir. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Agora passa a palavra à primeira secretária para a leitura da pauta. Veto de autoria do prefeito municipal para a leitura nesse expediente. Veto integral ao projeto de lei número 16/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Vic Francisco. Projeto de lei número 16/2016, autoria vereador Luiz Carlos Vic Francisco. Ementa. Dispõe sobre a recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Executivo, conselheiros tutelares, estagiários e servidor estadual designado para chefiar os serviços da vigilância sanitária do município e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Colém da Câmara Municipal de Descalvado. Preliminarmente, a oposição de veto integral ao projeto de lei número 16/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Vic Francisco, se dá em razão de sua inconstitucionalidade, porquanto ocorreu violação de iniciativa. Não é desconhecido de ninguém, mesmo dos neófitos, que os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, têm cada qual competências específicas. Aludidas atribuições estão estabelecidas em leis. Inicialmente destaca-se que a fixação da remuneração do servidor público é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O princípio estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal estabelece a independência e harmonia entre os poderes, assim como seu artigo 24, parágrafo 2º, dispõe sobre as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, sendo tais preceitos de observância obrigatória pelos municípios, conforme se verifica no artigo 144 da Constituição Paulista, que dispõe. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Como se pode observar, a Constituição Estadual exige para a matéria ato normativo produzido do Poder Legislativo, muito embora reservada sua iniciativa ao chefe do Poder Executivo. A lei orgânica do município de Descalvado não diverge, aliás, nem poderia afrontar a Constituição bandeirante, tanto que em seu artigo 53, inciso 2, estabelece que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre
a criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional, bem como a fixação da respectiva remuneração. Grifei e negritei. A propósito, colaciona-se a lição de Hélio Lopes Meireles, leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores, são todas as leis que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento, critérios suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma regimental. Em Direito Municipal Brasileiro, 6ª edição atual, São Paulo, Malheiros Editores, 1990, página 441. No caso, a fixação da remuneração para os cargos, funções ou empregos públicos na administração é tema que pertence exclusivamente à esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Aliás, a ilustre Procuradora-Geral do Legislativo, em seu parecer, admitiu que o indigitado projeto de lei violou o princípio constitucional da separação dos poderes, lamentavelmente ignorado pela maioria dos vereadores. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciando ações diretas de inconstitucionalidade, reconheceu que a competência exclusiva do prefeito para a fixação da remuneração de servidores, como se lê das jurisprudências 264459, 265496, 265499, 265503, 266472, 266498, 266503, 266488, 268487, 269498, 270477, 271498, 271472, 271488, 272474, 273462, 274460, 277454, 277486, 281427, 282479, 285385, 286473, 290606, 293491. Mas não é só. As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal apontam que a propositura de lei emanada de poder incompetente, além de resultar no malogro da norma, ser inconstitucionalmente formal, é inconstitucionalmente material por violar o princípio de reserva da administração e por ofender o princípio da separação dos poderes em corrente tripartite. Desnecessário discorrer mais sobre a falta de competência do Poder Legislativo sobre a matéria,
posto que a Constituição Federal e a local, lei orgânica do município, já o fazem. Simples leitura dos mencionados dispositivos legais levam o leitor à conclusão da incompetência do Legislativo legislar sobre a matéria. E como se aduziu, o posicionamento jurídico desta Casa não divergiu, tanto que, quanto à iniciativa, entendeu a Procuradoria-Geral do Legislativo que a matéria é de competência privativa do prefeito. Insistir na rejeição do presente veto, obviamente que levará a questão ao Judiciário. Pelo que se expôs, o projeto de lei está eivado de vício formal relativamente à carência de iniciativa de vereador para deflagrar processo legislativo sobre a matéria objeto da proposição. De maneira que a propositura de autoria de vereador padece de vício formal, em se tratando de agente que não tem competência para dispor sobre a matéria, sublinhei e negritei. Houve, sem dúvida alguma, interferência do Poder Legislativo na esfera do Executivo Municipal, ao invadir seara de ato concreto da administração. O vício de iniciativa, como se sabe, suscita a inconstitucionalidade da norma por ser ela originada de um poder incompetente constitucionalmente. Como a propositura do aludido projeto de lei é de competência privativa do prefeito municipal, este não pôde sancioná-la, porquanto, se o fizer, estará ferindo uma delegação constitucionalmente deferida. Pelo que se expôs, o projeto de lei está eivado de vício formal relativamente à carência de iniciativa de vereador para deflagrar processo legislativo sobre a matéria objeto da proposição, aguardando seja acolhido o veto como relato em preliminar. Mérito. Aludido projeto de lei, revelador de uma manobra legislativa, sufragadora das posições adotadas por aqueles que se opõem à administração municipal, não reúne a mínima condição de subsistir na ordem jurídica vigente, uma vez que, a pretexto, conceder recomposição salarial dos servidores do Executivo, a Câmara Municipal acabou por interferir na esfera de competência do Executivo, acarretando tal iniciativa o desequilíbrio no delicado sistema de relacionamento entre os poderes municipais. Mas não foi só. O artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo estatui que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. O projeto de lei sob exame sequer faz essa indicação, nem menciona a dotação orçamentária própria. Nesta conformidade, a Câmara Municipal de Descalvado, ao aprovar o projeto de lei em apreço, contrariou normas constitucionais do Estado, violando o princípio da iniciativa reservada, não respeitando a independência e separação dos poderes, criando despesa sem base orçamentária. Negritei e sublinhei. Do que se expôs, houve afronta aos artigos 5º e 24º, parágrafo 2º, número 1 e 25 da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 53, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Descalvado. Assim espera este Executivo que o veto total ao projeto de lei 16/2016 seja acolhido por esta colenda Câmara Municipal, evitando com isso a postulação judicial de sua inconstitucionalidade. Ao ensejo, renova a Vossa Excelência e aos nobres vereadores meus protestos de elevada estima e distinta consideração,
Prefeitura do município de Descalvado, 6 dias do mês de outubro de 2016, Fernando Henrique do Nascimento, prefeito municipal. Henrique Fernando do Nascimento, o que eu falei? Prefeito municipal, excelentíssimo senhor Elton Antônio Venâncio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Descalvado. Observação: o projeto vetado deverá ser apreciado pela Câmara dentro do prazo de 30 dias a contar desta sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Projeto de resolução a considerar de deliberação de número 3/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, da nova redação ao parágrafo único do artigo 26 da resolução 06/2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Descalvado, alterando o quórum necessário para aprovação do requerimento de urgência especial. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de resolução 03/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de resolução considerado de deliberação. Propositura a encaminhar indicação de número 348/2016 do vereador pastor Adilson Gonçalves, reitera a solicitação ao chefe do Poder Executivo para que ofereça atendimento odontológico e médico noturno em todas as unidades de saúde da família, USFs, haja vista que muitos cidadãos trabalham no período da manhã e da tarde, restando-se somente à noite para cuidar da saúde. Indicação de número 349/2016 do vereador pastor Adilson Gonçalves, reivindica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que juntamente com as secretarias de saúde do meio ambiente e recursos hídricos, estude a possibilidade da criação de um cemitério para animais em Descalvado, seja ele municipal ou em parceria com as empresas do ramo PET. Indicação de número 350/2016 do vereador pastor Adilson Gonçalves, pede ao Poder Executivo que entre em contato com o Hospital do Câncer de Barretos, objetivando trazer para Descalvado a unidade móvel Carreta do Câncer, que realiza exames preventivos e diagnósticos da doença e, em alguns casos, oferece tratamento na própria unidade, conforme especifica. Indicação de número 353/2016 da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que acresce a linha G ao inciso 6º do artigo 13 da Lei Complementar 4036, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Descalvado e dá outras providências. Indicação de número 352/2016 do vereador José Dias Bolcão, requer ao Poder Executivo melhorias na Avenida Antônio Garbuio, pois a via é muito utilizada por atletas no fim do dia e também pela população que reside no bairro. Porém, não conta com sinalização asfáltica nem placas indicando a velocidade permitida, o que coloca em risco quem transita pelo local. Pede ainda que proceda com os serviços de pavimentação na segunda via da avenida, no trecho que ainda não dispõe dessa benfeitoria. Indicação de número 354/2016 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao prefeito municipal que interligue as ruas Amazílio Pouso e Valdemar Jordão, chegando até a rua Paulo Rusca, no bairro Jardim Paola, com o objetivo de melhorar o acesso e oferecer
mais segurança aos moradores da região. Indicação de número 355/2016 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita à Secretaria de Saúde estudos no sentido de melhorar a logística para o transporte de pacientes que realizam exames ou tratamentos em outras cidades, oferecendo conduções em 2 horários, com o objetivo de oferecer maior comunidade aos pacientes que sofrem pelos efeitos de seus tratamentos. Indicação de número 351/2016 do vereador Sebastião José Risse, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a implantação de cobrança informatizada com cartão de débito das taxas e tributos cobrados pela municipalidade, conforme especifica. Senhor presidente, eram essas proposituras do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Senhor presidente, primeiro orador inscrito, Anderson Esposito. Próximo orador, vereador Risse. Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, integrantes do Conselho Municipal de Idoso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero só informar a casa que nessa nossa intenção, até em auxiliar a próxima administração, nós estivemos fazendo algumas pesquisas em algumas prefeituras da região, a título de informatização dentro da nossa prefeitura municipal. E tomando conhecimento que algumas cidades, inclusive São Carlos, já faz o recebimento com o cartão de débito do contribuinte, o pagamento de tributos e taxas, o que vem manter ali uma garantia não só para os contribuintes, que não têm que chegar com dinheiro na mão, e muito menos cheque, como também para o próprio da municipalidade, onde os seus cofres não precisarão estar ali guardados todo dia, a arrecadação do dia. Então, antes, até a propositura sai da Câmara hoje, chegará nas mãos do responsável, prefeito, e posteriormente secretário, até terça-feira, né, amanhã, mas eu já antecipei e fui conversar com o secretário Geraldo de Campos, da possibilidade desta administração já implantar o sistema de informatização para recebimento com o cartão de débito. Ele acolheu com muita boa vontade, disse que já vai começar esta semana esta implantação, e até eu trouxe como exemplo a cidade de São Carlos, que já está fazendo, e outras cidades mais. Obviamente eu citei a mais próxima de nós aqui de Escovado. Ele achou interessante, não só pela economia que o município terá, de não ter no amanhã uma pessoa como vigilante, como a segurança que dará não só aos cidadãos, como também aos funcionários que lá trabalham no dia a dia dentro da tesouraria, nesse recebimento de uma cota até volumosa de dinheiro, que fica todo depositado ali dentro da prefeitura. A prefeitura municipal já correu o risco, não ela, mas sim o banco eletrônico que tem na prefeitura, de assalto, uma certa ocasião, não obtiveram o êxito, obviamente não obtiveram o êxito, mas já ocorreu essa oportunidade. Isso poderá ser repetido em breve. Então, eu acho que seria uma forma de não só de segurança, como uma informatização no serviço público municipal, que vai dar mais tranquilidade a todos. Nesse mesmo sentido, estaria apresentando na próxima semana uma outra indicação de minha autoria, para que também seja implantado dentro da administração municipal, e o que ocorre em muitas empresas, porque a prefeitura é uma empresa, a instalação também do ISO 9001. O ISO 9001, dentro de suas qualidades de propostas que beneficiam não só a empresa, como a arrecadação e tudo mais, ela traz benefícios também para os funcionários públicos municipais. Ela é bastante dinâmica, eu estarei apresentando na próxima segunda-feira e estarei já amanhã também levando uma cópia para o secretário Geraldo, para que eles deem uma iniciativa nesses 2 meses que restam, 2 meses aproximadamente, e um pouquinho mais,
ainda de administração, da atual administração, que se faça já essa notificação, vão buscando os caminhos corretos, que são poucos caminhos a serem seguidos, na busca de mais esse benefício, que é a implantação do ISO 9001 no município de Escalvado, na prefeitura. Algumas empresas do município já fazem utilização do ISO 9001, e a prefeitura, por ser uma empresa administrativa, hoje com mais de 1.000 funcionários, também deverá implantar. Eu acredito que dessa forma, a atual administração vai deixar praticamente encaminhado alguns benefícios que vão favorecer a próxima administração, que terá uma difícil incumbência para tocar os trâmites da Prefeitura Municipal. Não é segredo para ninguém o que ocorre dentro da Prefeitura. Então, se são fatores que poderão trazer benefício para o município, para a empresa e para os funcionários, então o porquê não insistir também. E eu, nas minhas pesquisas que eu faço durante o dia, são várias cidades que já implantaram o sistema ISO 9001. E uma delas, da qual eu mantive contato com o vereador, foi da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Esse elemento contou todos os benefícios que vieram através do 9001. Aí ele me perguntou, mas por que nós tão distante a sua consulta? Eu disse pelo seguinte, porque na proximidade da gente, talvez a gente não enxergue tanto o quanto que está distante, numa cidade em outro estado. Aí ele me disse que não é só lá, no Rio Grande do Sul, são vários estados, várias prefeituras que já estão também inserindo o ISO 9001, tá? Tudo através daquele benefício que vai trazer para o município, para a empresa e também a título de dar bastante consolidação ao trabalho dos funcionários públicos municipais. Eu quero aqui, embora tardiamente, cumprimentar o quadro de professores do município de Escalvado, seja ele da área estadual ou da área municipal, pela passagem de mais um dia do professor, uma vez que sem eles talvez não existisse nada daquilo que a gente comenta no dia de hoje, o que pode melhorar, o que pode piorar, porque o ABCD é muito importante na carreira de qualquer pessoa. E os professores são os primeiros mestres daquilo que a gente necessita, não só pelo ensinamento, mas pela paciência, principalmente nos dias de hoje, bastante modificados de anos anteriores. Então aqui eu deixo, pela Câmara Municipal, através dessa tribuna, meus cumprimentos a todo o quadro de professores do nosso município, seja ele de qual ensino que possa haver, seja o professor, o grande mestre que nós estamos homenageando. Eu desejo aqui uma boa semana a todos e vamos continuar trabalhando com bastante confiança, com bastante esperança. Como eu sempre digo, tudo que tem começo tem meio e tem seu fim. E o fim das coisas ruins iniciarão em breve. Obrigado a todos. Próximo orador inscrito, o vereador Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, público presente, cumprimento a todos. Boa noite, imprensa, internautas. Inicio com a proposta que nós fizemos de receber aqui na Câmara os responsáveis pela Unimed. Por quê? Como a gente vem falando, a Unimed incrementou muito o número de clientes em sua carteira. Só da prefeitura aumentaram por volta de 1.000 servidores, com mais, em média, de 3 dependentes, são 4.000 novos clientes que foi incrementado com a contratação pela prefeitura. Ao mesmo tempo, ela já tinha cliente em Descalvado. Ao mesmo tempo, o que nós vimos da Unimed em Descalvado foi apenas a implantação daquele recebimento de exames laboratoriais. E nada mais, né? Então, nós queremos que a Unimed se disponha a colocar um médico plantonista naquele posto de atendimento, primeiro para dar um atendimento melhor para os seus associados, para os seus clientes,
e segundo, para desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, que hoje atende tanto os pacientes do SUS como pacientes de plano de saúde, o que não está correto. Essa reunião seria, a princípio, marcada para amanhã à noite, mas nós não tivemos respostas ainda da Unimed se ela vai ocorrer, porque nós precisamos dos dirigentes da Unimed. Então, se não ocorrer amanhã à noite, nós colocaremos essa reunião, não na próxima semana, na outra. Daqui uns 15 dias, nós faremos a reunião, com certeza. Muito bem. Com relação ao reajuste do servidor municipal, que a Paula fez a leitura do veto, o que significa isso? Nós fizemos, não só de minha autoria, mas todos aqui da Câmara, reconhecemos ao servidor o direito de receber o mínimo, que é 12% da inflação. Inflação essa que chegou a 17%. Então, a nossa parte foi feita. A Câmara Municipal reconheceu ao servidor o direito de repassar o mínimo. Mas a Prefeitura, infelizmente, vetou, ou seja, não aceitou esse reajuste. Esse reajuste era escalonado, um pouquinho esse ano, um pouco mais ano que vem, e depois em 2018. A Prefeitura, mesmo assim, vetou. Eu conversei essa semana com o Dr. Silvio Bellini. Ele me disse que estão estudando se reformariam o projeto para colocar um índice ainda menor esse ano e um pouco mais nos próximos 2. É a nossa esperança, porque a Prefeitura, da forma como ela encara o servidor municipal, com esse menosprezo, com essa ingratidão, isso leva a cidade a uma situação de caos, uma situação caótica, porque o servidor, como a gente sempre fala, são os braços da Prefeitura. A Prefeitura não é nada se não tiver o servidor. Não adianta ter maquinários excelentes se não tiver o servidor motivado. Então, era o mínimo que a Prefeitura poderia reverter ao servidor. Era o mínimo. E nem assim ela se comprometeu a cumprir. Infelizmente, perdeu a chance, né, seu Zé? Perdeu a chance de restabelecer um entendimento com o servidor, um diálogo melhor com o servidor, e quem ganharia seria o Executivo Municipal e toda a cidade. Muito bem. Das minhas proposituras, uma delas foi recebida uma sugestão por ocasião da campanha eleitoral. Foi ali no Jardim Paola, aonde os moradores querem a interligação de ruas. Existem ruas no Jardim Paola que elas são sem saída. E tem moradores que têm caminhões para estacionar naquelas ruas e não conseguem fazer a manobra. Tem que entrar ou sair da rua de ré. E nessas ruas tem muitas crianças brincando no meio da rua. Então é um perigo danado esses caminhões entrando ou dando ré, né, ou saindo da rua de ré. Isso vai ocasionar, infelizmente, algum acidente. Então, o que nós queremos é que a Prefeitura faça a interligação dessas ruas para que os veículos e caminhões possam circular pelo bairro sem ter que ficar fazendo manobra arriscada no bairro. Um outro pedido que eu faço a esse prefeito, embora nós estejamos vendo que desse prefeito, desse executivo, infelizmente, não se espera mais nada, é que coloque mais ônibus à disposição dos pacientes. Havia, num tempo passado, 2 ônibus para cada hospital de fora, Américo Brasiliense, Barretos, um que ia de manhã, voltava à hora do almoço, outro ia à tarde e voltava mais à noitezinha. Assim o paciente que se resolvia a sua consulta durante a manhã já voltava na hora do almoço. E aí nós vimos, não sei se por escassez de recurso, que é colocado apenas um ônibus. Então o paciente vai pela manhã, só volta à noite. Já pedimos também uma casa de repouso, uma casa de atenção nessas localidades, Barretos, América Brasiliense,
para então que o paciente que tenha que ficar o dia todo não fique no hospital, fique nessa casa de apoio. Mas, infelizmente, não tivemos respostas. Então, eu insisto com o senhor prefeito que coloque à disposição dos pacientes, que não é nada assim de graça, não é fazer graça, não é querer fazer luxo, é uma situação de doença, né, e muitas vezes doenças graves, que coloca à disposição desses pacientes 2 ônibus durante o dia, um indo de manhã voltando à hora do almoço, outro na hora do almoço voltando à tarde, como era num tempo atrás. A gente pede, infelizmente a nossa expectativa não é com bons olhos, porque a gente está vendo que a prefeitura até o final do mandato acho que não vai mais atender em nada a nossos pedidos. Então fica inclusive esse pedido para o próximo prefeito, né? Muitas vezes vem informações, a gente recebe aí menininhos de recado, dizendo, olha, mas o próximo prefeito vai entrar com uma bucha, vai entrar com dívidas. O povo não tem bucha, o povo tem que pagar o imposto dele, tem que pagar a água, o povo também está no sacrifício. Então, não venham dizer que nós temos que dar uma carência de 1 ano, 2, 3, 4 anos para o prefeito começar a se movimentar. Ele tem que começar a se movimentar desde já. E já fica o pedido feito. Colocar 2 ônibus para atendimento aos pacientes nos hospitais de maior distância, porque é o mínimo que se dá para o paciente. Eu acho que a alegação de que tem que chegar e sanar as contas, a doença não para, né? A doença não para, infelizmente ela se agrava com esse mau atendimento. Então nós temos que cuidar urgentemente. É lógico que tem muitas outras questões para serem resolvidas, e quem se propôs a sentar na cadeira do prefeito, não é? Eu sei que quem se propôs, pelo menos que estava aqui, estava bem consciente do que estava acontecendo. Então, eu dou boas-vindas ao Becão, lógico que a gente sabe que ele é pessoa competente, mas nós esperamos que ele, então, no início do mandato, já nos resolva essa questão que não resolve a mim, não. Resolve aos pacientes de Descalvado, infelizmente. Obrigado a todos, boa semana. Próximo orador, vereador Argeu Rischini. Próximo orador, vereador pastor Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, secretário, presidente. Mais uma noite, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de estar nessa Casa de Leis, para trazer algumas das minhas proposituras. Quero aqui, antes de iniciar, já agradecer ao Projeto Semear, que há mais de 6 anos a gente faz um trabalho nos hospitais e nas creches. Bem verdade que é um trabalho que poucas pessoas sabem e conhecem, mas há 6 anos há 2 equipes que vão nos hospitais todos os domingos, intitulado como os Doutores da Alegria. E esse final de semana nós estivemos ali no Lar da Imaculada Conceição, visitando ali aquelas crianças na parte da manhã e na parte da tarde. Foi uma bênção, recebemos lá o convite da irmã e nós assim, com as 2 equipes, estivemos lá. E todos os convites que chegarem, com certeza, tendo disponibilidade, a gente vai atender a todos. Eu quero pegar um gancho na fala do Dr. Vick, que eu também fui Américo Brasilense, a minha esposa teve que fazer quimioterapia recentemente, e eu vi ali a dificuldade de algumas pessoas que pela manhã vão para Américo fazer tratamento,
e às vezes tem que ficar até a tarde esperando o último paciente ser atendido para voltar para casa. Na época do governo Pannoni, até o Becão era o vice, havia essa disponibilidade desses 2 ônibus. E eu creio que o Becão, assim na frente do executivo, vai estar disponibilizando esses 2 ônibus também. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que infelizmente precisam sair da nossa cidade em busca de tratamento, eles não saem porque eles querem. Para começar, a pessoa já está doente, já não é fácil. Aí não tem um transporte adequado, não tem um atendimento adequado, infelizmente isso se acarreta e agrava a saúde do paciente. Então eu tenho certeza que 2017 as coisas vão mudar, e esse vereador, em nome de Jesus, juntamente com os outros vereadores que vão chegar, eu, Dr. Vic, Rice, Argeu, nós vamos estar aqui unidos para ajudar não somente o Becão, mas toda a população de Escalvadense. Quero aqui também noticiar uma entrevista do futuro prefeito à EPTV. E quando foi falado lá, entrevistando os vários prefeitos que foram eleitos aqui na região, e estava lá o nosso prefeito eleito, Becão. E por sinal a entrevista dele foi uma entrevista muito esclarecedora, muito produtiva. E uma coisa que muito me deixou feliz foi que em 2013, junho de 2013, 31 de outubro de 2013, 10 de fevereiro de 2014, 3 junho de 2015, não, março de 2015, e dia 23/6 de 2016, e hoje eu volto à mesma propositura indicação. Então, desde 2013, a gente vem pedindo ao Executivo que volte o atendimento odontológico noturno e o atendimento médico também. E quando eu estava assistindo aquela entrevista do futuro prefeito, ele muito me deixou seguro pelas suas palavras, que ele garantiu que o atendimento médico vai estar voltando nos postinhos à noite. Então, já temos algum sinal, principalmente na área da saúde. E eu tenho certeza que tem alguém da parte do futuro prefeito nos assistindo, já parabenizá-lo, assumindo esse compromisso. Não com nós, vereadores, mas com toda a população que precisa de atendimento médico com qualidade. É assim que a gente espera. O cidadão reivindica, e aqui nós somos a voz da população. E as pessoas estão esperançosas e numa expectativa que a cidade mude, mas mude para melhor. A segunda indicação que eu venho trazer nesta noite, eu fiz ela em 2014, e depois eu não repeti mais, eu estou repetindo nesta noite. É a respeito até mesmo de utilidade pública, saúde pública. Quando morre-se um animal, principalmente de estimação, ou qualquer outro animal que é atropelado, infelizmente as pessoas levam para a entrada da cidade, ou no perto da mata mais próxima, e ali esses animais em decomposição podem atrair doenças. Então, gente, a Royal é uma empresa multinacional. O Poder Executivo, a diretora de saúde, ou o secretário de saúde, poderia fazer uma parceria com essas empresas, e a Royal ou outras empresas destinar uma área aonde o animal, seja de estimação ou não, quando ele morresse ou pegasse uma doença, tivesse um lugar para ele.
Eu vi agora, recentemente, no Fantástico, né, se não me engano foi no Fantástico ou no Domingo Espetacular, em Nova York, foi aprovada uma lei aonde que o animal de estimação pode ser enterrado no mesmo lugar com o dono. Então essa lei foi aprovada lá. Então aqui o que eu peço é que a Royal, juntamente com a prefeitura, disponibilize uma área e que esteja a prefeitura com a parceria. Então morreu um animal, nós já tem aonde levar. Faz uma plaquinha, entendeu? Porque hoje, eu sei, eu tenho uma cachorrinha. Ela não é um animal qualquer. Eu trato ela como minha filha. O amor é muito grande. E eu sei que tem algumas pessoas portadoras de câncer, com doenças, com um quadro muito grave, e o animal, o cachorrinho, ele é o melhor tratamento que aquela pessoa tem. E eles não falam, mas eles nos amam de verdade. Então, deixa aqui esse recado ao executivo, pense nisso. Não é uma área muito grande, haja vista, graças a Deus, que não morre animal todos os dias, mas que seja disponibilizado essa área, para que todos os animais aqui do nosso município tenham um lugar para ficar e não jogado em qualquer canto da cidade. A terceira indicação, eu fiz ela em 2013, 2014, é sobre a carreta do câncer, né? Para que a Secretaria de Saúde não medisse esforços para trazer a carreta do câncer para o nosso município, para fazer exames de mamografia, outros exames complementares. Então eu peço aqui a diretora de saúde, que é uma mulher muito competente, é uma pessoa que sempre buscou em fazer algo nesta área, que pense nessa possibilidade. Agora é o Outubro Rosa, não sei se já tem alguma coisa agendada nesse sentido, mas seria importante que essa carreta tivesse aqui no nosso município. Então são essas as minhas proposituras, e que você e a tua família venha ter uma semana abençoada, no nome de Jesus. Próximo oradora, Ana Paula Peripato Guerra. Me abstenho. Próximo orador, vereador José Dias Bolcão. Próximo orador, vereador Rubens Rezende. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, imprensa, público, um prazer recebê-los. Ocupo a tribuna hoje até para achar engraçado tudo isso que foi escrito em relação à Procuradoria do Município, ao veto ao projeto de reajuste do funcionalismo. Quem não sabe, não precisava escrever tudo aquilo, todos nós sabíamos, todos nós estávamos cientes de que a competência era ou é do Executivo. Não precisava escrever aquele sermão todo da montanha para explicar isso. Agora, a partir do momento que o prefeito não toma uma iniciativa para corrigir uma defasagem dos seus funcionários, que muito bem colocado aqui pelo vereador Vic, se você não tem um funcionário motivado, ele não vai trabalhar, ele não vai produzir. E ninguém, não é na prefeitura, em qualquer local. Em qualquer local. Isso é claro, isso é objetivo. Então você tem que ter parceria, tanto que hoje não se chama mais funcionário, se chama colaborador. Colaboradores. Como que você vai colaborar com alguém que quer que você colabore, mas não reconhece aquilo que você está fazendo? É difícil. É difícil. Então o que foi pedido aqui não foi reajuste, foi uma recomposição, um valor muito bem, que daria para ter sido aplicado, porque estava dentro dos 5%, 1,5% agora, e somado aos 3,5% que já foi dado, daria os 5%, que a própria prefeitura tentou fazer aprovar nessa Câmara, e a Câmara na ocasião rejeitou, então não era nenhum valor absurdo. E todos nós sabemos aqui, ele só não escreveu, e devia ter escrito no projeto,
de que se o prefeito quisesse, ele poderia sim abrir mão da iniciativa. Deixaria de ser um vício de iniciativa. Então isso ele não colocou. Não sei se ele acha que alguém aqui é bobo, mas isso ele não colocou. E todo mundo sabe disso. Qualquer um que tenha um pouco de lei sabe que um poder não pode interferir no outro. Mas nesse caso não havia problema no mérito, haveria somente no vício da iniciativa. E o vício de iniciativa, se o prefeito achar que é sanável, de que não vai comprometer, porque em nenhum momento ali eu escutei ele dizendo que não dava para pagar 1,5%. Tinha isso? Tinha isso na justificativa, Paulo? Em nenhum momento eu ouvi ele dizer, eu não dou porque eu não tenho dinheiro. Simplesmente eu não dou porque não foi eu que mandei. Só isso. Então a mesma coisa que eu disse aqui a semana passada é o que eu entendo agora. Para mim isso está sendo egoísmo, uma falta de colaboração com mais de 1.000 famílias, e se não tiver dinheiro, que ele faça algum tipo de projeto que consiga um reajuste para quem ganha menos. Se não tem condições de dar para quem ganha mais, que dê para quem ganha menos. Colabore com o funcionário. Porque R$100 para uma família hoje é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então acho que deveria ter um bom senso, deveria colocar a mão na consciência e dizer, poxa, tem gente ali vivendo com salário mínimo, um pouco mais. O que se faz hoje com R$1.000? Não faz nada. R$100 para essa pessoa é muito. Então se não dá para dar para todo mundo, se é esse o problema, aliás, não foi, deixo claro, em nenhum momento foi a desculpa para se vetar o projeto. Bateu só em cima do vício de iniciativa. Mas há uma maneira fácil de sanar isso também, se o problema for esse. Que mande o mesmo projeto feito por ele. Se acha que não pode, que é ilegal, que é inconstitucional, ter ido daqui para lá, que copie o projeto, ou que em vez de dar 1,5%, dê 1,3%, para não falar que copiou, ou dê 2%, se der, melhor ainda, né? Mude um pouquinho o projeto, mas mande o projeto de lá para cá. Aí acaba com o vício. Já que ele não colocou em nenhum momento que o problema é falta de dinheiro, é falta de recursos. Ele bateu só em cima do vício de iniciativa. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, porque havia muitas maneiras de ser contornado esse problema. É uma pena. Bom, vamos ver o que ainda há lenha para queimar. Ainda quem sabe coloca a mão na consciência e fala, poxa, eu não vou deixar esses colaboradores na mão. Eu vou sair desse governo, pelo menos fazendo uma boa ação, colaborando com essas famílias que necessitam desse dinheiro. Outro assunto aqui que realmente eu acredito que não deveria ter sido retirado, foi retirado pela secretária, pela diretora, mas por falta de recursos, sim, quando ela justificou a retirada, não definitiva, mas temporária, dos médicos noturnos, que é um projeto que já fazia parte de todos os planos do governo desde 2008, quando nós somos candidatos, de todos nós, e foi implantado. E não acabou em 2013, não, acabou agora, em 2016. Acho que houve um equívoco por parte do pastor. Então acabou agora, esse ano, 2016, e que me conste por falta de recursos. E vários prefeitos, o Elton tinha essa plataforma, acredito que o Guto também, e o Becão também, de retornar o plantão noturno. E todos nós que passamos nos bairros sabemos e ouvimos da população a grande valia que há esse atendimento médico noturno. E odontológico também faz falta. Eram essas minhas palavras. Boa noite, obrigado. Próximo orador, Elton Venâncio. Abstém. Próximo orador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, a todos, boa noite. Saúdo de maneira especial os membros do Conselho Municipal do Idoso, aqui presentes, para acompanhar a votação do projeto que segue na ordem do dia. Bem-vindos, contem com essa casa. Na esfera do Conselho Municipal do Idoso, que a gente sabe que é um trabalho
feito por pessoas voluntárias, que se dedicam não só a um conselho, como outros conselhos também, visando o bem-estar da comunidade, acompanhando os atos do Poder Executivo, que a gente precisa questionar e falar aqui, debater nessa Câmara sobre as subvenções, pois a gente sabe que nas entidades também, grande parte delas, o trabalho também é feito por voluntariado, por pessoas que tentam, da melhor maneira possível, gerir essas entidades a favor do nosso município, né? Acompanhando bem de perto o trabalho de alguma delas, como é o caso da creche Sonho Infantil, como é o caso do Lar Escola, que o pastor há pouco se referiu, e também outras entidades o Lar dos Meninos, que faz um trabalho exemplar, o Lar São Vicente e tantos outros, que sobrevivem com pouco recurso de repasse, né, seja federal, estadual ou municipal, e fazem lá muito bem o trabalho que tem sido feito. Todas essas entidades precisam do apoio do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? E uma outra entidade que também tem entre os seus membros e a mesa pessoas voluntárias que se dedicam para que faça o trabalho bem feito é a Santa Casa, que esteve aqui na semana passada para apresentar aquilo que muitos não sabiam, e muitos dos vereadores aqui já tinham conhecimento de alguns números bastante alarmantes quanto à gestão do nosso hospital, né? Em resumo, a provedoria e os membros da mesa vieram aqui apresentar para os vereadores a necessidade que eles têm de um repasse com valor mais R$100 mil mês para a peça orçamentária do ano que vem. E nós entendemos que, no que cabe ao Poder Legislativo, nós podemos apresentar uma emenda muito semelhante ao que o vereador Argeu apresentou para 2016 e que foi vetada pela atual administração, no sentido de ver as prioridades do município e ajustar o orçamento como a gente faz na casa da gente, tirando de repente dinheiro de festa para aplicar em saúde, né? Na casa da gente não é diferente, né? Se a gente tem como prioridade a compra de medicamentos, cuidar da saúde nossa e dos nossos familiares, nós não vamos dar festa, né? Podemos até fazer, mas uma festa mais simples. Então, é do nosso entendimento analisar a peça orçamentária para que possa dar, não se tudo, mas pelo menos uma boa parte para a nossa Santa Casa. Cabe aos vereadores, tanto os atuais quanto os próximos, fazer a fiscalização desse dinheiro. Quem somos nós, vereadores, para dizer não vamos fazer a emenda? Eu estou aqui para defender a emenda e acho que tem que ser feita, né? É o que compete a esta casa fazer e que precisa fazer o quanto antes, né? Para que a nossa Santa Casa possa ter melhores condições de atender a nossa população. Quero só ressaltar aqui que esse dinheiro que eles pedem hoje não é nada mais do que aquilo que, se não tivessem tirado no passado, seria por direito. Por quê? Porque a gente sabe que na gestão do seu Gilberto Biagi foi tirado 70 mil por mês, né, contra a nossa vontade de alguns vereadores na Câmara, mas aprovado pela maioria. Esse dinheiro já foi deixando uma dívida aumentando dentro da Santa Casa, que fez com que a atual administração passasse para a atual provedoria um montante um pouco menor, mas para tentar sanar esse buraco que foi feito no passado, né? Mesmo assim não foi suficiente. Então agora eles pedem esse valor para que possa ser corrigido. Eu digo que nós precisamos fazer isso enquanto vereador e mostrar mais uma vez ao término do mandato que, se tivessem ouvido aquilo que nós falávamos há 1, há 2, há 3 anos atrás, no início da administração do prefeito Henrique, muitos problemas não teriam chegado a esse ponto, como é o caso da recomposição do salário dos servidores. Lá no fim de 2014 nós já alertávamos: façam os ajustes que precisam ser feitos. Vai chegar em 2015, 2016, não vão conseguir sequer dar aquilo que a inflação manda. E assim foi feito. A mesma coisa com a Santa Casa. Não tirem esse dinheiro do hospital. Deixem a Santa Casa recebendo esse dinheiro a mais por mês. Tiraram e virou essa bola de neve. Gente, gestão pública não é diferente da gestão que a gente faz de outros empreendimentos e até mesmo das nossas contas pessoais. Então, esse dinheiro precisa ser aplicado e fiscalizado. Nós, vereadores, não estamos aqui para dizer sim ou não. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte e colaborar com esse trabalho. Assim como também dizia das entidades e dos conselhos. É nossa obrigação atender essas pessoas que fazem um trabalho
na maioria das vezes, muito maior do que nós próprios vereadores. Então cabe a nós que temos o poder de legislar, já diz o nome, o poder legislativo, de atendê-los naquilo que é possível. E cabe ao poder executivo, aí sim, fazer a análise e apreciar, sim ou não, a proposta que nós vamos mandar para eles. Por isso eu quero pedir novamente aos meus colegas vereadores, daquilo que nós discutimos na segunda-feira passada com a Provedoria da Santa Casa, no sentido de que nós apresentemos, ou de uma maneira conjunta, uma emenda que contemple a Santa Casa dessa maneira, ou dividido por 11, cada vereador vê da onde tira uma parte e os 11 colaboram no sentido de apresentar proposta para o Executivo no sentido da peça orçamentária que vai ser votada brevemente nessa casa. É importante nós acompanharmos, é importante nós ouvirmos e é importante nós fazermos o que cabe a nós. Da minha parte, vocês podem ter certeza que eu estarei apresentando, revirando a peça orçamentária, mas apresentando aquilo que a nossa Santa Casa precisa. Peço ao presidente da casa, que eu já sei que é uma decisão dos vereadores, que seja indicado também no 12º da Câmara, aquilo que a Câmara devolve para a Prefeitura, uma indicação de todos os vereadores, pedindo para que esse dinheiro seja aplicado a favor da Santa Casa e das nossas entidades, que estão rebolando para pagar o 13º dos seus funcionários. Né? É só a gente conversar com os dirigentes de entidades que a gente vai perceber a necessidade que todos eles têm, sempre tiveram, mas nesse ano de crise econômica e financeira em todo o país, a situação está mais difícil, está mais apertada e nós precisamos ajudá-los na maneira como a gente pode. Então não vamos fugir da raia nesse sentido, senhores vereadores, vamos apresentar aquilo que a gente pode, vamos pedir que a Prefeitura faça esse bem a essas entidades assistenciais do nosso município. É o que compete a nós. E podem ter certeza que eles estão acompanhando esse trabalho, que vieram até aqui para poder mostrar as suas necessidades. Esse apelo que eu faço à casa, para que a gente faça isso o mais breve possível. Repito, de uma maneira unânime, todo mundo apresentando uma emenda única, ou, se preferirem, dividindo aí em 11 pedaços e cada um procura na peça orçamentária o que ele pode indicar para contemplar a Santa Casa do nosso município. Todas as entidades são importantes, repito, mas a Santa Casa é mais importante ainda, porque todo mundo precisa do hospital, todo mundo se machuca o pé, se sofre um acidente, vai para a Santa Casa do Descalvado. Então é lá que nós precisamos primeiramente ajudar. E claro que ajudar as outras entidades também, aos nossos conselhos. Está esse projeto que contempla hoje o Conselho do Idoso e tantos outros que precisam ser contemplados também, que já foi objeto de discurso, de indicação minha aqui nessa Câmara. Né? Alguns funcionando muito bem e outros nem tanto, porque não tem a iniciativa do Poder Executivo, como foi com o Conselho da Juventude, que eu estou desde 2014 pedindo aqui que seja executado. Então vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte e mostrar para a população o que essa Câmara de Vereadores pode fazer a favor dessas pessoas que tanto trabalham a favor do nosso município. São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Inserido na pauta o projeto de lei número 52/2016 do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal do Idoso na forma que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sob aspecto de Justiça e Redação, não há óbice para a tramitação do projeto de lei 52/2016. Opino pela aprovação. 10 de outubro de 2016, vereador José Augusto Cavalcante Navas. De acordo, vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças. A Comissão de Orçamento e Finança não veja óbice nem irregularidade o projeto de lei 52/2016 tramitar nesta casa. Em 17 de outubro de 2016, vereador Argeu Donizete Rischini, de acordo, vereador pastor Adilson Gonçalves. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazos para inscrição no projeto. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto.
Senhor presidente, não há oradores inscritos no projeto de lei 52/2016. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 52/2016, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo de número 51/2016 prorroga o prazo da permissão para a regularização do parcelamento de imóveis nos casos estabelecidos na Lei Municipal 4.027, de 31 de maio de 2016. Parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre aspecto da Justiça e Redação. Não há óbice para a tramitação do projeto de lei 51/2016 do Poder Executivo. Opino pela aprovação. 10 de outubro de 2016, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, sou de parecer favorável ao projeto de lei 51/2016, 17 de outubro de 2016, vereador Argeu Rischini, de acordo, vereador Pastor Adilson Gonçalves. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazos para inscrição no projeto. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto. Senhor presidente, não há oradores inscritos no projeto de lei 51/2016. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 51/2016, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais proposituras na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposituras para ser deliberada na ordem do dia. Informo a todos que a 39ª sessão ordinária será realizada no dia 24 de outubro de 2016, segunda-feira, com início às 20 horas. A Câmara Municipal de Descalvado, do Estado de São Paulo, convida os vereadores e a população e a quem possa interessar para participar da audiência pública, que será realizada às 18h30 do dia 20 de outubro de 2016, quinta-feira, na sede deste Poder Legislativo, para discutir o projeto que trata da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas do município de Descalvado para o exercício de 2017. Assim declaro encerrada a 38ª sessão ordinária de 2016. Tenham todos uma excelente noite.